Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Internacional e Bahia, 2-2. Empate que acabou sendo bom para o Bahia, né? Porque o time começou perdendo por 2-0, mas buscou o ponto precioso, né? Um ponto importante na briga pela Libertadores. Os dois gols do Inter foram marcados pelo Vitinho, aos 25 do primeiro tempo e 5 do segundo. Os dois gols do Bahia, o William José sempre deixando dele, marcou aos 15 do segundo tempo. E aos 49 do segundo tempo, o Thiago empatou a partida. Vamos trazer aí o Zé Elias, o Pascoal, debatendo aí no pós-jogo. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Brasileirão 2025. É maravilhoso. A briga, quem tá envolvido quase vai pra loucura. Exato. Torcedor que tá envolvido infarta. Olhe bem, Zé, como é que está a briga, a situação complicada na tabela ali para quem está lutando contra o rebaixamento. O Zé, presta atenção no que eu vou te falar. O gol do Bahia, e nós vamos chamar o Elton Serra para falar disso. Teve torcedor do Vitória comemorando, foi o gol do Vitória. Porque... Que será, hein? Então, eu não entendi nada. Elton Serra chegando com a gente. Ô Elton, boa noite. Queria que você falasse dessa briga contra o rebaixamento, para te dar os parabéns. Vocês arrebentaram no Sport Center 25 anos. Você, o Edu Elias, toda a nossa equipe, um beijão carinhoso para a equipe do Sport Center, todas as edições. Vocês merecem vida longa e muito legal ver todos eles lá animados. O Edu Elias deu show, uma dança espetacular, e o Elton queria dançar, mas aí só empurrou o Edu e falou, vai lá se consagrar. Mas, ô Elton, como é que está essa briga, cara? Você gostou, né, Elton? Como é que tá? Que loucura, cara! Você tá em Salvador. Quando sai o gol, você ouviu? Algum torcedor do Vitória, gol! Aí teve que torcer pro Bahia, que loucura. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite, Zé, boa noite, Pascoal, fã de esportes. Você captou exatamente o que aconteceu aqui nessa sexta-feira em Salvador. Primeiro, que eu acho que todos nós fazemos parte dessa história, vocês três também, né, fazem parte dessa história de 25 anos do Sport Center. O Edu Elias teve que adiar um dia, inclusive, a sua volta, porque ele está se recuperando com dores lombares, mas segunda-feira estará de volta ao Sport Center. Aquela agenda de shows já. Falando do jogo... Pô, inclusive a agenda tá cheia mesmo. E você conhece bem também, Edu. Mas falando do jogo, acabou sendo um resultado pro Bahia, no fim das contas, bem melhor do que foi o desempenho. E é claro que o torcedor do Bahia começou o jogo já pensando, nossa, o time vem de 5 derrotas consecutivas fora de casa, não consegue repetir o desempenho que coloca na Fonte Nova, venceu esse próprio Internacional há pouco mais de 2 semanas, né, no jogo adiado da 14ª rodada. Então, acabou sendo um primeiro tempo onde o Inter foi melhor e usou muito bem os corredores laterais, principalmente nas costas do Juba. A gente tem visto, né, vocês têm acompanhado, o Bahia na fase ofensiva joga com o Juba um pouco mais por dentro, né, quase como meia ali, e esse corredor esquerdo na recomposição, muitas vezes, se você tem um cara mais rápido por ali, você consegue aproveitar muito bem. E o Inter teve o Vitinho, né, que é um jogador que consegue muito bem atacar essa profundidade, conseguiu fazer 2 gols e ser importante para esse resultado parcial do Inter, né, fez um gol aos 25 e depois aos 4 do segundo tempo. Mas aí as mudanças feitas, Edu, pelo time do Rogério Ceni, fizeram com que a equipe melhorasse, controlasse mais o jogo. O Everton Ribeiro entrou bem, o Thiago também. O Bahia conseguiu diminuir, né, com o William José, como a gente viu. Depois teve uma bola nas 2 traves. O Bahia conseguiu acertar as 2 traves e quase empata o jogo. Quando o Everton e o Thiago entraram, isso fez com que o time também tivesse um pouco mais de criatividade pelo meio com o Everton Ribeiro e um pouco mais de velocidade, né, por dentro com o Thiago. E é o Thiago que faz o segundo gol, o Bahia quase faz o terceiro também. Você falou da questão dos torcedores do Vitória. Sim, grande parte da torcida do Vitória está, não vou dizer torcendo para o Bahia, está secando os adversários na parte de baixo da tabela. E se o Internacional ou o Santos ou qualquer time que esteja ali na zona de rebaixamento ou próximo da zona, o torcedor do Vitória vai secar. Dessa vez foi o Internacional. Pro Bahia foi um resultado importante na luta, né, pela vaga direta Libertadores, mas pro Internacional, Edu, realmente a situação fica cada vez mais complicada. O Novaba Hark
o Ramon Dias usou no Vasco, vai ter que usar agora para o Internacional, porque ele vive a mesma situação. Muito bem, e olha, daqui a pouco a entrevista do Fernando Diniz com a gente, aqui no Equipe F, mas como disse e lembrou muito bem o Elton, a briga contra o rebaixamento está acirrada, e nós vamos mostrar a classificação aqui no Equipe F para você acompanhar como é que está. E aí, Zé, o cara olha, ele não pode respirar muito, ó. Aí a primeira página da tabela tem Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, Fluminense, Palmeiras São Paulo. favorito pra você, Tito? Cada semana que passa eu acho que tá ficando, viu? Você fica me perguntando isso? Semana a semana, né? Como é que é? Step by step, não é? E é passo isso por aí. vez. Um passo por vez. E depois o Vasco. Não fica me querendo casca de banana, né, Zé? Aí vamos lá pra segunda página. Já viram aí? Porque a gente vai ver ali a zona da confusão, como diria nosso querido amigo Vanderlei Luxemburgo. Aí tem Corinthians, né? Acho que todo mundo concorda que não tem ameaça. Red Bull Bragantino, 39. Ceará, 39. Grêmio, 39. Aí Internacional, 37. Vitória, 34. Santos, 33. Juventude, 32. Fortaleza, 29. Sport, 17. Ô Zé, só o Sport, né? Que já foi, né? Eu acho difícil. Você tem mais 15 pontos, né? Serem disputados. O Fortaleza que tem 18, né? O Fortaleza tem um jogo a menos, né? Isso. Fortaleza e Santos. O Juventude né? deu uma respirada legal, Zé. A Juventude conseguiu criar um fôlego, né, Pascoal? Mas não é certeza Mas, ainda, né? Zé, presta atenção. O Santos tem 33 pontos. Pega o Flamengo amanhã. O problema, né, Pascoal, do Santos é que pega o Flamengo e depois pega o Palmeiras. Isso, Mirassol. e o Mirassol Depois o também. Mirassol. Esse é o grande... Mas se você olhar para a classificação do Internacional, a distância de 4 pontos entre o Santos e o Internacional. O Internacional ainda tem uma margem nesses 4 pontos, dependendo dos jogos do Vitória e do Santos. O Internacional tem 2 jogos a mais, hein? O Isso. Inter tem 2 jogos a mais. Dois que o 2 Santos. jogos a mais. Agora, o Santos tem um jogo pendente. O jogo pendente do Santos é contra o Palmeiras. A sequência do Inter tá na tela também. Tá? Ceará fora, o Santos em casa e o Vasco fora. Eu acho que são clubes da briga do Internacional, né? Menos o Ceará. Para mim, o Ceará e o Vasco não caem mais. Ceará é jogo chato pro Inter, hein? E é fora, né? E é fora. Mas O Santos joga lá no Beira-Rio. E esse é o chamado confronto direto. Aquele famoso jogo de 6 Não pontos, existe Pascoal? jogo de 6 pontos, não existe. Você que inventou essa frase? Não, eu não. Não foi? Eu sou absolutamente contra não, isso. eu tinha Porque não essa existe ideia. jogo de 6 pontos. Existe tá. jogo de Porque 3 se o Inter pontos. ganhar do Santos, o Santos não faz 3 pontos. E aí fica quantos pontos de distância? Não, são Do só Inter. 3 em jogo, Zé. Não, só pra saber. Essa contabilidade... Outra frase que não existe. Vocês- Outra frase que não existe. É bom que vocês saibam em casa que é assim. Se o campeonato terminasse hoje, não vai terminar. É que o locutor fala isso às vezes, mas Mas dá não emoção, dá não põe emoção no espetáculo. Isso. A situação ali é o Vitória com 34 pontos, pode chegar aos 37 e deixar o Internacional numa situação muito ruim, né? Então, aí está uma briga. E o Grêmio que abre o olho também, hein? Pois é, por isso que eu O coloquei. Grêmio Ó. é que começa a abrir o olho a respeito desse posicionamento Também aí. vem de 3 derrotas, né? Também 3 Não, derrotas. Zé, ali, ó, eu não sei o que o Elton pensa também. Red Bull Bragantino, na minha modesta opinião, acho que só do Red Bull Bragantino pra baixo, que tá todo mundo aí. Não pode piscar muito, não. Só o Corinthians eu acho que tá ali um pouco desgarrado. Hein, Elton? Não é, meu? Que você olha assim a tabela, a sequência dos jogos, daqui a pouco complica. Essa linha de corte de 45 pontos que a gente trabalha muito, né, Edu? Talvez nem seja o suficiente, porque a gente está falando Exatamente. de ainda mais 6 rodadas. O Bragantino tem 39, pode chegar aos 45 nas próximas 2 rodadas, por exemplo, né, em 34 jogos. Então pode ser que a linha de corte seja maior. E eu chamo a atenção para essa reta final, para os times que jogam fora de casa e suas respectivas campanhas. A gente está vendo a classificação geral, mas os 4 piores times, vou excluir o Sport, mas acima do Sport, os 3 piores visitantes do campeonato são Internacional, Fortaleza e Vitória. O Inter só fez 11 pontos, o Fortaleza fez 9, o Vitória fez 8. Então,
É claro que a gente está contando com os times ganharem seus jogos em casa, mas nessa reta final, somar pontos fora também é muito importante. Então, citando esses 3 times, se não melhorarem como visitantes nessa reta final, aí pode ser complicado. E o Internacional, que já tropeçou em casa, vai ter que recuperar, Edu, esses pontos fora de casa. E recuperar fora de casa um time que fez 16 jogos, só venceu 2 como visitante, deixa a situação realmente bem complicada. O Bahia só venceu 3 fora de casa, mas está numa pontuação satisfatória para o seu torcedor. O Bahia ganhou um mini campeonato paulista. É o melhor mandante, né? Porque ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo e ganhou do Bragantino. São as 3 vitórias, se eu tiver errado, me corrija aí, Elton. São as três vitórias do Bahia fora de casa. Um time que tem uma presença jogando no seu estádio, na Fonte Nova, de uma maneira espetacular. Parece que o Bahia conhece todos os caminhos da Fonte Nova. Sabe como chegar no gol adversário como poucos. Mas fora de casa tem muita dificuldade para jogar. Eu não sei se é o estilo de jogo, eu não sei se é falta de pressão na marcação. Hoje ainda conseguiu empatar, né, Pascoal? No finalzinho. Mas é assim, é porque o Internacional também está numa tanga de dar dó, né? O Internacional, eu sou um dos que todo ano eu quebro a cara com o Internacional. Eu sempre boto o Internacional entre os 4 primeiros do campeonato, aí vira isso que a gente está vendo aí. É uma decepção tremenda. E perguntar até para o Elton, como é que tá? E se alguém chegou a fazer essa pergunta para o Rogério, ou se o Rogério é cobrado justamente porque estrutura e jogadores foram colocadas à disposição do Rogério. Uma estrutura fantástica do Bahia e os jogadores que ele pediu, né? Ele mesmo escolheu. Só que não tem esse resultado fora de casa. E um investimento alto para os padrões do Bahia. Se ele não é questionado, não sei se ele chegou a ser questionado sobre o desempenho do Bahia fora. Zé, tanto foi questionado, quanto fez essa autocrítica também. Porque ele já falou que o time precisa jogar do mesmo jeito fora de casa. Ele muitas vezes diz que não entende porque o time adota uma postura diferente como visitante. Fala, Edu. Desculpa te interromper, o Felipe... Trazer agora aí a classificação do Brasileirão após os jogos deste sábado, faltando ainda São Paulo e Bragantino. Atlético Mineiro ganhou do Sport 4-2, Juventude venceu o Vasco 3-1 e Inter e Bahia 2-2. Classificação: Palmeiras em primeiro 68 pontos, Flamengo 65, Cruzeiro 63, Mirassol 56, Bahia 53, Botafogo 51, Fluminense 50, São Paulo 45, Atlético Mineiro 43, Vasco 42, Corinthians 42, Bragantino 39, Ceará 39, Grêmio 39 e agora os times que estão ali na briga para não cair, né? Internacional 37, Vitória 34, Santos 33, Juventude 32, Fortaleza 29, Sport 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.